Você sabe o que é pornografia implícita ou pornografia feminina, como você preferir chamar. Nesse vídeo eu vou te contar o que é uma pornografia implícita, pornografia feminina, quais são as consequências, o que é, exemplos e como você pode se livrar disso. E esse vídeo é para abrir os seus olhos, para te ajudar a entender melhor, caso você esteja com problemas de pornografia feminina ou pornografia implícita, para te ajudar, para te dar esperança. Então, sem mais delongas, vamos lá? Bom, a gente tem falado sobre vários assuntos nessa série sobre santidade. A gente falou sobre prazer em Deus, como vencer qualquer tentação, a gente já falou sobre pecados sexuais, a gente falou sobre pecados emocionais e hoje a gente vai falar sobre a pornografia implícita ou pornografia feminina. Isso não é um termo que as pessoas falam muito, não é um termo muito conhecido, mas acredite, isso é um problema muito comum, é um problema muito generalizado e é um problema, gente, que como o nome já fala, é implícito. Por isso, pode estar acontecendo na sua casa, você não sabe, acontece nas igrejas, acontece com as mulheres em qualquer lugar, porque a pornografia explícita, aquilo que é bem explícito, aquelas cenas, aquilo que é óbvio, todo mundo sabe que é errado. Mas e a pornografia implícita que ninguém fala sobre? Também é errado, também tem consequências terríveis na sua vida. E o que é pornografia implícita? O que é pornografia feminina? Como o próprio nome já diz, não está explícito, não está exposto. A pornografia implícita, geralmente, ela acontece por meio de livros eróticos, contos, romances, fantasias, fanfics, músicas erotizadas, sabe? Tudo aquilo que desperta um desejo, que desperta um sentimento, uma ação, intenção, algo sexual em você que não é explícito. Tudo isso é uma pornografia implícita. E por que pornografia feminina? Porque geralmente, em sua maioria, acomete as mulheres. Porque as mulheres, elas sempre têm essa questão de romance ligado. Nós mulheres, nós temos muito essa questão de romance muito forte em nós. Então, tudo que tem essa questão embalado em romance, a gente acha que é inocente. Não que o romance seja um mal em si, um pecado em si, mas o romance pode sim esconder muitas coisas que vão fazer mal pra você, que estão desagradando a Deus e tá atrapalhando o seu relacionamento, tá te prejudicando. Porque lembra que o pecado é comer lixo? E na pornografia implícita, na pornografia feminina, você tá comendo lixo, só que embalado numa embalagem de bombom. Você tá comendo lixo embalado. Ficar lendo livros eróticos, contos e esse tipo de conteúdo, tudo que cria essa erotização, tudo que tem essa questão sexual, vai despertar desejos sexuais em você, vai te levar ao pecado sexual. E isso também é uma forma de imoralidade sexual. A Bíblia afirma claramente, fugir da imoralidade sexual, sem santidade ninguém verá o Senhor. Mas também afirma algo muito importante que a gente ignora, que a gente tem que se livrar de tudo aquilo que nos embaraça, tudo aquilo que é um peso, a gente tem que deixar pra trás, tem que jogar fora, pra gente correr a corrida que tá proposta. Como é que a gente vai correr, vai viver, vai cumprir o propósito que Deus quer que a gente faça quando a gente tá tão carregada de lixo na gente, carregada de peso? A gente tá tão carregada das consequências dos pecados que a gente vive cometendo e não quer admitir que é pecado. E a gente tem as reações que são as consequências do pecado e não sabe por quê. Por isso que esse vídeo é pra abrir os seus olhos. É muito viciante você ficar lendo um monte de livro de romance, um monte de história e também muita coisa erotizada. Mas isso vai te destruir de um nível, é terrível. Isso vai te arregaçar as suas emoções, a sua alma, o seu corpo. Isso acaba com a sua autoestima. Infelizmente, eu tenho muita propriedade pra falar disso, porque eu comecei a ler esse tipo de leitura quando eu era criança. Era muito comum. As mulheres, elas tinham vários desses livros, assim, as mulheres mais velhas tinham romances Júlias e tanto de romance, só que todos esses livros de romance eram livros eróticos. E acredite, o nosso cérebro, ele não sabe a diferença entre imaginação e realidade. Quando você tá sonhando, pra ele é a mesma coisa como se aquilo fosse algo que tivesse sido real. Quando você está lendo um livro erótico, quando você está lendo um romance, você está lendo algo assim, por mais que as pessoas falem, ai, é só ler, eu não tô vendo. Você está vendo dentro de você, você está imaginando. Então, quando você lê algo, aquilo está entrando dentro de você, você está se alimentando daquilo. E assim como a gente imagina, assim a gente é. Você está se alimentando de pornografia. Só que como você não está assistindo a cena explícita, você está lendo, você pode achar que é inocente. Porque afinal é um livro. Nossa, você é tão inteligente que você está lendo. Você está lendo pornografia. Você está lendo um monte de romance. Porque é disfarçado. Esse tipo de pornografia, geralmente, ele tem um invólucro, sabe? Tem um envelope de romance. E quem não gosta de um romance, quem não gosta de ficar, vendo o príncipe no cavalo se derretendo?
Sim, mas enquanto você compra o romance, compra a história de romance, você também tá pegando um monte de pecados junto. Não é que o romance em si é pecado, mas o que ele tá carregando, o que ele tá acarretando. A gente tem que ser sábio, a gente tem que saber discernir os dias, saber discernir as coisas que são boas ou não. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Eu posso falar pra você das consequências que isso deixa. Por exemplo, sabe aquele sentimento de ninguém me quer, ninguém nunca vai gostar de mim, nossa, eu nunca vou conseguir alguém, eu nunca vou fazer alguém me querer. Isso vem dessa leitura, desse tipo de prática, isso vem da pornografia. Porque nesses livros, gente, a mulher, ela tenta fazer de tudo pra seduzir o cara, e ela tem que se desdobrar e fazer o extraordinário pra ficar com ele. Aí isso já planta dentro de você a semente de que você não é suficiente, que você não é digna de ser amada, afinal você não tem o cara do livro. Aí isso já faz você cair naquele pecado da defraudação que a gente falou no outro vídeo. Aí você fica lá se iludindo com o cara do livro. Você fica se iludindo, fantasiando. Isso nunca vai acontecer comigo. Isso destrói as suas emoções. Isso atrapalha a sua percepção da realidade. E principalmente, isso atrapalha o seu relacionamento com Deus de uma forma que você fica com ódio de Deus. Você fica com raiva de Deus, você fica, Deus, eu não tenho uma pessoa assim, você não me ama, Deus, eu te odeio. Quantas vezes a gente já não se voltou, eu já me voltei pra Deus, ai Deus, eu te odeio. E a gente não sabe por quê. Porque a gente tá tão ferida, tão machucada pelo pecado, que a gente não sabe quem é Deus, a gente não se relaciona com Deus. A gente tá tão cheio de mentira que tá sendo plantada na gente, que a gente aceita, que a gente come, achando que é verdade. Ai, nada a ver eu ler esse livro, nada a ver, é só uma história. Ai, é só uma história mais picante. É, realmente, é uma história que vai picar com a sua vida. Realmente, é uma história que vai deixar o seu coração picadinho em pedaços. Porque um coração ferido não consegue amar o Senhor e desfrutar do Senhor. Você em pedaços, você não consegue se relacionar com Deus direito. Mas a boa notícia é que Ele pega os nossos pedaços, Ele pega o nosso dilacerado coração e Ele faz inteiro. Mas para isso a gente precisa largar o que está dilacerando o nosso coração. A gente tem que se livrar de tudo que nos atrasa, nos embaraça do pecado, que nos deixa para trás e olhar para Ele, focar nele. Só foi quando eu parei de ler essas coisas, que eu parei de ver essas coisas, que o meu coração começou a se curar, que eu comecei a descobrir quem eu sou em Deus, eu comecei a descobrir como Ele me ama, eu comecei a ter intimidade e relacionamento com Ele, e Ele me curou. Tudo aquilo de, ai, ninguém me quer, Ele me curou porque Ele me quer. Gente, a coisa mais linda da minha vida foi o dia que eu senti Deus, Ele me falou claramente, eu gosto de você, eu te quero, sabe, você me agrada. Pra mim, acho que foi mais lindo do que ouvir eu te amo, assim, porque quando Deus fala, eu te quero, eu te fiz porque eu te quero, você se sente amada e querida, você sente essa pertença, esse sentimento que você busca nos romances, sabe? Você encontra no Senhor. E é muito bom, você fica cheia, plena, sabe? Você fica finalmente completa, porque Ele te completa. Não cai no perigo de ler pornografia. Para de ler pornografia. Isso está acabando com você. Esse negócio de livro erótico, conto erótico. Gente, o erótico não é inocente. Muitas pessoas defendem, o erótico é uma expressão da nossa sexualidade. Realmente, o erótico leva à sexualidade, mas o erótico leva a um pecado sexual. Entende? Você está criando, você está defraudando e você está acendendo a sua carne. Você está gerando excitação em você. Para quê? Para você pecar. Ou então para você se frustrar, para você viver frustrada, ou então para desenvolver em você uma necessidade de ser a pessoa sedutora, de ser aquela pessoa que quer conquistar todo mundo, porque isso também é uma das consequências desse tipo de leitura, isso também causa isso na gente. Por quê? Porque a gente fica com tanta desilusão que, nossa, peraí, eu tenho que conquistar alguém, ninguém me quer, beleza, eu vou ser a sedutora, vou conquistar todo mundo, vou ter o homem que eu quiser na minha mão e vou falar dane-se pra todo mundo, porque eu vou pisar em todo mundo mesmo. Isso é pecado. Olha a que nível você chegou, a que nível que a gente chega. Isso é terrível. Não seja assim. Deus não quer que você seja assim. Isso é uma pessoa ferida. Uma pessoa que age assim é porque ela tá profundamente ferida com ela mesma. E ela tá reagindo dessa forma. Então, ao invés de viver ferida e aceitar essas feridas e continuar se ferindo, se afasta disso e deixa Deus te curar, se volta a Ele. Vai ler a Bíblia, vai passar tempo com o Senhor, vai orar, vai gritar. No meu processo de cura,
que foi anos, isso faz tempo, tá? Gente, eu gritava com Deus, eu chorava, mas eu passava tempo com Ele. Se eu tivesse que chorar, eu chorava, mas eu chorava com Ele. Tudo era com Ele, eu escrevia com Ele, eu ficava com Ele o tempo todo, porque Ele era o centro, e Ele é o centro da minha vida. Mas Ele era o foco, sabe? Você tira sua mente disso, vai ver pregação, vai ouvir louvor, se enche o tempo todo do Senhor, se enche até transbordar. Não se embriaga com besteira, mas se enche de Deus. Eu passei anos lendo isso, me alimentando disso, sem nem saber que isso era pecado. E isso me destruiu tanto emocionalmente. Não faz isso. Não se ilude. Não cai na ideia de, mas isso é inocente. Isso não é inocente. Isso gera excitação, isso gera defraudação. Isso te leva cada vez mais pro buraco negro da imoralidade sexual. Isso te prende na cadeia do pecado sexual. Isso destrói a sua vida, destrói suas emoções, isso deixa sua alma ferida, isso te dá angústia, dá pânico, dá ansiedade, dá crise, dá ataque, principalmente você não sabe quem Deus é, não sabe quem você é. Não fica presa nesse pecado, joga fora, queima todos os livros, joga fora, sabe? Dá Deus pra isso. Começa a purificar a sua mente, a gente tem que pensar nas coisas que são do alto, nas coisas que são puras, nas coisas que são boas. Purifica suas emoções, purifica seu coração, purifica sua alma, seu espírito, purifica os seus olhos, a forma como você vê as pessoas. Quanto mais tempo você passar com o Senhor, mais você orar, mais você pedir pra Ele te transformar, mais Ele vai te transformar e vai te purificar. Porque não é a gente que se muda, é Deus. A partir do momento que você fala, não quero mais isso, eu quero Deus, Deus me ajuda, pede ajuda pra Ele. Porque a gente só vence pecado sexual, só vence pornografia implícita, explícita, com o poder do Senhor, com a graça do Senhor. Então você precisa orar e pedir e depender dele, se alimentar dele todo dia, tomar a dose do Espírito Santo todo dia. Porque quanto mais cheio você tá dele, mais você vai se afastar do pecado. Para de ler pornografia, para de imaginar, para de ficar fantasiando. Não é isso que Deus quer pra você. Isso acaba com a sua alma, isso te deixa mal, isso faz você ter ódio de homens, faz você correr atrás de homens, faz você se desesperar, faz você se humilhar, faz você aceitar qualquer coisa. Sabe aquela frase de, ninguém me quer, eu aceito qualquer coisa, o primeiro que vier eu tenho que aceitar qualquer coisa. Isso é uma alma ferida. Isso é apenas reflexo de uma pessoa muito ferida, que não sabe quem ela é, não sabe tudo que ela pode ser em Jesus, não se sente amada, não acredita no amor de Deus. Por isso que ela quer aceitar qualquer coisa. Deixa Deus te curar. Não vê mais isso, não lê mais isso, joga fora. Não é um romance inocente, não é um conto erótico, não é uma cena normal num seriado. Purifica os seus olhos, purifica o seu coração. Quem olhar menos aqui vai ver mais na eternidade. Olha pra Deus, começa a ver Jesus agora. Para de ficar usando a sua mente pra imaginar besteira. Ao longo dos anos eu conheci muitas meninas viciadas nisso, sabe? Meninas assim que liam tantos livros que você ficava chocada. Meu Deus, era um atrás do outro, um por semana. Livros eróticos e contos. Graças a Deus, que Deus ele é misericordioso e Ele nos muda e nos transforma. Por isso que também que depois que o Senhor perdoa e apaga os nossos pecados, você não tem que ficar lembrando de passado, ficar lembrando de pecado e ficar, nossa, no passado eu errei. Não, esquece. As coisas novas são feitas agora. Deus faz tudo novo. Então, se arrepende agora, pede perdão, joga fora e vem pro novo, porque Deus tá fazendo algo novo, acaso você não tá vendo, não tá percebendo? Ele tá fazendo surgir coisas novas na sua vida, mas para isso você precisa jogar o velho fora, sabe? Eu parei de ler, joguei fora. Quando eu tive o verdadeiro encontro com o Senhor foi mudando os meus desejos, mudando os meus gostos. Eu não leio nada disso, não vejo nada disso, porque eu não tenho prazer nisso, meu prazer é Deus. Busca o Senhor. Pornografia implícita também é pornografia. Não fica lendo pornografia, não é inocente. Também destrói a gente. Não aceita algo que é pornografia, mas está acobertado pelo romance, ou seja, uma música, alguma coisa, tudo que acende a sua carne, que fica criando excitação em você. Foge disso, busca a santidade. O Senhor, Ele lava e purifica a gente, faz a gente mais alvo que a neve. Porque o Senhor, Ele muda a nossa vontade, Ele muda os nossos desejos, Ele muda o nosso coração. Porque Ele se torna o nosso maior prazer. Ele se torna o maior prazer da nossa vida. E você não tem que viver hoje culpada nem acusada. A Bíblia fala o tempo todo que o Senhor lava a gente, purifica e torna a gente mais alva que a neve, gente. Eu amo Isaías 1,18. Vinde, razoemos e conversemos, que ainda que seus pecados sejam sujos e podres e vermelhos, eu posso fazer de você mais limpa e alva e lavada, santa e pura.
porque ele tem esse poder, o sangue de Jesus tem esse poder. Tenha essa consciência, não deixe nenhuma brecha na sua vida. Não dá pro diabo legalidade sobre as suas emoções, não dá o seu coração pro diabo esmagar, mas tira o seu coração dessas fantasias, dessa ilusão. Não acha que é algo inocente porque você não tá fazendo nada. Está te destruindo. Isso destrói o seu coração, destrói a sua alma, destrói o seu corpo. Isso atrapalha, acaba com o seu relacionamento com o Senhor, porque você não vai ter amor por Ele, nem percepção espiritual. Você vai estar em pecado. E as mesmas consequências que eu falei no vídeo de pecado sexual se aplica a esse tipo de pecado, porque pornografia feminina, pornografia implícita, é pornografia, você tá lendo, mas é pornografia, é pecado. Busca santidade, busca pureza, pureza é poder. Para de ler pornografia, para de ler conto erótico, para de ler livro erótico, para de ler essas coisas. Isso não edifica, isso só te enche de lixo, é lixo embalado em embalagem bonitinha. Isso não é bonito, isso não é aceitável. Não vive mais se machucando assim, sabe? Não vive mais viciada em romance, não vive mais viciada em pornografia. Porque você já pode ter hoje o maior amor do mundo. O Senhor morreu por você, para você ter intimidade e prazer nele. Eu falo isso de experiência própria, tô falando para vocês da minha vida. O Senhor me mudou, me transformou. Eu falei, Deus, me ajuda. Ele me mudou, me transformou e ele se tornou meu maior prazer. Porque eu comecei a passar tempo com ele, eu comecei a ler a Bíblia, eu comecei a orar, eu comecei a ver pregação todo dia, me dedicar ao Senhor, a ler a Bíblia, estar conversando com Deus, comecei a escrever para Deus e Deus começou a falar comigo cada vez mais, eu comecei a ter cada vez mais percepção, mais discernimento, comecei cada vez mais a saber quando é o Espírito Santo falando. Por quê? Porque eu estava me enchendo dele, eu comecei a buscar o Senhor toda hora, o tempo todo, dia e noite, comecei a sentir a alegria indizível cheia de glória, comecei a sentir prazer na vida, comecei a sentir meu coração sendo curado, comecei a sentir minha autoestima sendo restabelecida, eu comecei a sentir confiança, comecei a sentir paz, toda ansiedade, toda angústia, todo pânico foi embora. Por quê? Porque eu comecei a viver completamente imersa na presença do Senhor, comecei a viver coisas incríveis e sobrenaturais com Ele. Por quê? Porque Ele se tornou meu dia a dia, Ele transforma a gente, Ele deixa a gente lavado e puro, mas você tem que decidir se livrar disso, jogar fora e querer Ele. É possível você viver com Ele numa forma, num nível de intimidade que você nem imagina. Mas para você viver isso com Deus, você precisa abandonar o pecado. Joga fora. Ele pode te lavar, Ele quer te transformar. Mas você precisa se arrepender e não continuar nesse pecado e se voltar pro Senhor. A gente precisa lutar contra o pecado, sabe? Não falar, eu não consigo. A gente tem que lutar. A Bíblia fala, vocês não lutaram contra o pecado a ponto de derramar sangue. Se for preciso, derrama sangue, joga fora. Mas não aceita mais ser presa pelo pecado, por nenhum pecado. Luta contra todo tipo de moralidade sexual na sua vida. Quanto mais você vive nessa intimidade com Deus, mais Ele vai te santificando, Ele vai te mostrando onde tem moralidade sexual na sua vida, onde tem pecado, onde tem isso, onde tem aquilo, e você vai cortando e jogando fora na hora, entende? Porque você vai entrando cada vez mais fundo nele, vivendo cada vez mais nele, e você vai sendo avivado, porque você vai recebendo cada vez mais e mais unção, e vai tendo mais intimidade com o Senhor. Você tem o Espírito queimando em você dia e noite, mas porque você jogou fora o pecado que te prendia, e você se voltou para Jesus. Busca o Senhor mais do que oxigênio, que Ele seja mais necessário, mais importante para você do que o ar que você respira, porque Ele é tudo pra gente, Ele é a eternidade, Ele é a nossa salvação, Ele é o prazer, Ele é a completude, Ele é o prazer supremo. Então, abre mão do que for necessário, joga fora o que for necessário, mas se volta ao Senhor. Porque Ele vai te santificar, Ele vai te purificar, Ele vai te transformar, Ele vai mudar os seus desejos, Ele vai mudar os seus pensamentos, Ele vai mudar até os seus sonhos, até o que você sonha. Mas você tem que ter o foco nele, tem que se empenhar, tem que ter esse trabalho de buscar. Mesmo quando você não quer, vai ler a Bíblia, vai orar, vai passar tempo com Deus. Não fica mais nenhum dia da sua vida sem conversar com Deus, sem se relacionar com Ele. Se você fazer isso, do seu relacionamento com Deus, o foco da sua vida vai mudar radicalmente, em pouco tempo. Porque Ele é Deus, Ele é tudo. Ele é o começo e o fim. Para de estar enganando a si mesma. Para de ler pornografia. Busca o Senhor. Você pode ter intimidade com Ele, você pode ser lavado e purificado. Deus, Ele é tão santo, é tão perfeito, Ele é tão maravilhoso. Que você experimente como o Senhor é bom, como Ele é maravilhoso e como Ele transforma a gente. Como Ele muda a gente completamente. E como Ele pega os nossos pedacinhos e nos faz inteira. É tão precioso. Acredite, você não vai querer trocar isso por nada. Você não vai querer voltar pra lama. Porque você vai estar vivendo com Deus.
Você vai estar vivendo imerso em Deus. Não mantém mais nenhum ídolo no seu coração. Não deixa o romance ser seu ídolo. Não deixa o prazer sexual ser seu ídolo. Não deixa a pornografia ou um livro ser seu ídolo. Se você ficou com raiva, ai que absurdo, não vou jogar fora meus livros, se pergunta quem você ama mais, quem você adora mais, quem é o seu Deus, a quem você quer mais. Porque se você quer o Senhor, você faz o que for necessário, você faz o que Ele te pedir para fazer. Você não se apega a mais nada além dele. Pensa nisso. Não aceita viver mais longe de Deus e não aceita mais pornografia na sua vida de nenhuma forma. Você não pode mais acreditar que é inocente. E depois desse vídeo, agora você sabe a verdade. A minha oração é que esse vídeo abra os seus olhos, mas também que ele te faça agir, te ajude a tomar uma decisão. E que você possa, a partir de hoje, ser livre de toda pornografia, toda leitura erótica, tudo aquilo que te atrapalha com o Senhor. O Senhor possa ser o centro do seu coração e que você passe tempo com Ele todo dia, seja cada vez mais transformado de glória em glória. Manda esse vídeo para alguém que você conhece, que precisa ver. Se inscreve no canal, deixe seu gostei, compartilha realmente com as pessoas, sabe, que precisam de ajuda e precisam saber que isso é um perigo, que isso é uma armadilha muito grande. A gente se vê no próximo vídeo. Não esquece aqui de se inscrever e deixar seu gostei. Um beijo, tchau!